E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal Física Viral. Eu sou o professor Marcos e nessa aula eu vou apresentar para vocês a reflexão e a formação de imagem em espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são utilizados em uma variedade de aplicações, como por exemplo em mercados, elevadores, na qual eles são utilizados para aumentar o campo visual da pessoa que estiver observando. Também temos os espelhos esféricos que vão aumentar a imagem do objeto, que são utilizados como por exemplo por dentistas ou em estojos de maquiagens. Para a gente entender o funcionamento do espelho esférico, imagine o seguinte: imagine uma esfera toda espelhada, tanto do lado interno quanto do lado externo. E eu faço um recorte dessa esfera arrancando uma pequena calota. Se essa calota refletir do lado interno, nós dizemos que ela é um espelho do tipo côncavo. Se essa calota refletir a luz do lado externo, nós dizemos que é um espelho do tipo convexo. Então lembre-se, o espelho côncavo é aquele que reflete internamente, o espelho convexo é aquele que reflete, no caso, externamente. Para a gente representar o espelho convexo e para a gente conseguir determinar a natureza da imagem formada nos espelhos esféricos, a gente vai representar ele da seguinte forma: o espelho côncavo ele vai ser dessa forma aqui, na qual ele vai apresentar as ranhuras, lembrando que as ranhuras seriam a parte opaca do espelho, então o côncavo vai refletir internamente, e o convexo eu vou fazer com as ranhuras para dentro, no caso representando a parte fosca dele, e ele vai refletir externamente. A gente agora vai observar alguns elementos geométricos dos espelhos esféricos. O primeiro é essa linha que corta ele bem no centro. Essa linha aqui é chamada-se de eixo principal. Também podemos posicionar essa linha em outros pontos, chamados de eixos secundários e terciários. No entanto, vamos ater somente ao eixo principal, beleza? Pessoal, o encontro entre o eixo principal e o nosso espelho é o que nós vamos chamar de vértice. V, representado pelo V. Esse ponto, bem aqui, ele vai representar o centro de nossa calota. No caso, ele teria a distância do raio dessa calota, e esse ponto representa o que nós chamamos de centro de curvatura. A distância entre o vértice e o centro de curvatura é o raio, no caso do nosso espelho. A distância intermediária entre o centro de curvatura e o vértice, tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo, é o que nós chamamos de foco. Agora que nós já conhecemos elementos geométricos dos dois espelhos côncavo e convexo, vamos teorizar o que nós chamamos de raios notáveis. Os raios notáveis seriam, no caso, raios pela qual eu sei qual é o caminho dele após a reflexão do espelho. Nós temos uma variedade de raios notáveis. Eu vou precisar somente de dois para eu conseguir determinar a natureza da imagem. No entanto, aqui eu vou apresentar 4 raios notáveis para vocês. Então, olha só, imagina que aqui eu tenho um espelho côncavo e o raio de luz ele chega paralelo ao eixo principal. Quando o raio de luz ele incide sobre o espelho paralelamente ao eixo principal, ele vai ser refletido sobre o foco. Então esse é o primeiro raio notável, chega paralelo, sai pelo foco. A mesma coisa acontece aqui no nosso espelho convexo. No entanto, ele vai refletir na parte externa. Então ele chega, ele incide sobre o espelho e ele vai ser refletido pelo foco. Observe que aqui no foco eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o prolongamento do raio luminoso. Agora, o primeiro foi esse, paralelo, sai pelo foco. O próximo é aquele que passar pelo foco vai ser refletido de uma forma paralela ao eixo principal. Esses dois é o que eu mais vou estar utilizando. Então,
incide paralelo, reflete pelo foco. Incide pelo foco, reflete paralelo. A mesma coisa aqui no nosso espelho convexo. Se ele incidir no foco, fazendo um prolongamento aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai ser refletido de uma forma paralela. O outro raio notável que eu também vou utilizar aqui é aquele que incide sobre o vértice. No vértice, nós entendemos que seria como uma parte como um espelho plano. O espelho, no caso, todo espelho esférico, ele seria um conjunto de espelhos planos com uma certa variação na sua orientação. No caso, quando a luz incide sobre o vértice, ela vai formar um certo ângulo em relação ao eixo e ela vai ser refletida pelo mesmo ângulo. Olha só. Então, chega pelo vértice, sai pelo vértice. A mesma coisa no espelho convexo. E por último, a gente tem um raio notável que eu se utilizo dele, mas não com tanta frequência. Esse daqui. Quando a luz ela incidir passando através do nosso centro óptico, o que vai acontecer? Ela vai retornar novamente pelo centro óptico. A mesma coisa para o espelho convexo. Certo? Então, vamos relembrar aqui da nossa revisão de o espelho esférico. No caso, ele tem dois tipos, o côncavo e o convexo. O côncavo é aquele que reflete internamente, o convexo é aquele que reflete externamente. Os elementos geométricos são eixo principal, vértice, centro de curvatura e foco. E os raios notáveis eles vão ser utilizados para a gente representar as imagens. Na próxima aula, a gente vai ver a representação e a natureza das imagens nos espelhos esféricos. Até a próxima. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula aqui, o professor Marcos vai estar apresentando para vocês o processo de formação das imagens em espelhos esféricos. A gente vai começar com o espelho côncavo, na qual eu vou colocar o objeto bem afastado no meu espelho. Lembre-se que eu tenho um vértice, tenho um foco e o centro de curvatura. Então o objeto está além do centro de curvatura. Como que eu vou representar e como que eu vou dar ciência de como que são as imagens nesses espelhos? A gente vai utilizar daquilo que nós chamamos de raios notáveis. Quando dois raios notáveis se cruzarem, naquele ponto é onde se forma a nossa imagem. Então vamos lá, ó. Vamos começar por aquele primeiro raio notável que eu expliquei na última aula, que é o paralelo foco. Então, quando o raio de luz ele chega paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido sobre o foco. Então a gente tem a reflexão aqui sobre o foco. Agora, o outro raio de luz, no caso notável que a gente aprendeu, aquele que passa pelo foco, ele é refletido de uma forma paralela. Então, vamos lá. Passa pelo foco, reflete de uma forma paralela. Bem nesse ponto, onde há o cruzamento desses dois raios notáveis, é onde que a gente vai ver a formação da nossa imagem. Nesse caso, a gente pode observar o seguinte, que a imagem ela foi projetada pelo próprio raio luminoso, então ela tem uma natureza do tipo real, ela é menor do que o nosso objeto e, no caso, ela está invertida. Porque ela está de ponta cabeça. Invertida. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto e vou colocar ele sobre o centro de curvatura. Olha só. Então, novamente, vamos representar aqui nossos raios notáveis. Vamos mudar de régua para ver se fica um pouco melhor. Ó. Então, vamos lá. Raio notável chega paralelo. Converge aonde? No foco, ou melhor, ele é refletido sobre o foco. Refletido sobre o foco. Aquele que passar pelo foco vai ser refletido
paralelo. Então, passa pelo foco e vai ser refletido de forma paralela. Vocês vão perceber que esses dois raios notáveis, eles vão se cruzar exatamente nesse ponto aqui, sobre o centro de curvatura. E a gente vai perceber que a imagem formada, ela vai ter uma natureza do tipo real, ela vai ser do mesmo tamanho, ou seja, ela vai ter a mesma proporção, ela vai ser igual em questão de tamanho, e ela estará de ponta cabeça, ou seja, ela será invertida. Agora, vamos aproximar um pouquinho mais o nosso objeto. Nosso objeto agora, ele é colocado entre o foco e o centro de curvatura. Novamente, a gente vai utilizar os raios notáveis. Então, primeiramente, aquele que chega paralelo, reflete sobre o foco. Temos aqui a reflexão sobre o foco. Aquele que passa pelo foco vai ser refletido paralelamente. Então, a gente vai observar o seguinte, que a imagem agora ela vai se tornar maior do que o objeto, ela novamente vai ter uma natureza do tipo o quê? Do tipo real. Então, ela vai ter uma natureza real. Ela vai ser maior do que o objeto, então a gente tem uma ampliação, no caso da imagem, quando o objeto se aproxima desse tipo de espelho, e ela estará invertida. Dando prosseguimento aqui na nossa formação de imagem em espelho côncavo, agora eu vou pegar o meu objeto e vou posicionar ele sobre o foco, ficando na mediana entre o vértice e o centro de curvatura. Vamos lá, usando os mesmos raios notáveis. Chega paralelo, reflete sobre o foco. Agora eu não posso passar pelo foco, então usar o outro raio notável. Chegou pelo vértice, vai ser refletido no vértice, com a mesma angulação. Vocês podem perceber que agora, esses dois raios notáveis, eles não vão se encontrar. Não vão se encontrar nem à sua frente, nem no seu prolongamento. Portanto, nós dizemos que não há formação da imagem quando o objeto é colocado sobre o foco, e nós dizemos que a imagem é do tipo impropriado. Para a gente finalizar aqui, o último, no caso, a posição que a gente vai colocar o objeto diante do espelho côncavo, eu vou pegar ele e vou posicionar entre o vértice e o nosso foco, ou seja, ele vai estar bem próximo. Então vamos lá, vem paralelo, luz, sai de todos os pontos, vai ser viu que eu estou representando lá de cima, chega paralelo, vai ser refletido sobre o foco. Vem aqui e passa a reflexão sobre o foco. Agora, eu vou usar aquele terceiro raio notável. Entra pelo vértice, vai incidir sobre o vértice, ele vai ser refletido, tendo a mesma angulação. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aí você fala assim, professor, mas eles não vão se encontrar. Não. No entanto, se eu fazer o prolongamento do raio luminoso aqui, como a gente fazia lá no espelho plano, a gente vai perceber que a gente vai ter a formação da imagem. Agora, a imagem vai ter uma natureza do tipo virtual. Ela vai ser ampliada, então a gente tem uma ampliação aqui, no caso, ela é maior. Aqui seria a utilização que os dentistas dão, no caso, para o espelho côncavo. E ela estará direta. Tem alguns livros que trazem direita, mas eu acho que é mais interessante colocar direta. Por que direta? Porque ela não está de ponta cabeça, ela não está invertida.
Para finalizar a formação da imagem em espelhos, agora a gente vai analisar o espelho convexo. Vocês podem perceber que eu só fiz a projeção de um espelho convexo. Por quê? Porque não importa a posição que o objeto esteja, ele sempre vai dar o mesmo tipo de imagem, mesma natureza, mesmas proporções. Vamos entender como que a gente desenha aqui. Então, mesma ideia. Chega paralelo, primeiro raio notável, paralelo a quem? Ao eixo principal. Ele é refletido sobre o foco. Então, vamos fazer a reflexão aqui, ó. Detalhe, se eu faço o prolongamento do raio luminoso, agora aquele que chega pelo vértice é refletido no próprio vértice. Então, chega no vértice, ele é refletido no próprio vértice. Vou fazer o prolongamento desse raio luminoso aqui que foi refletido no vértice e eu vou ter um encontro entre o prolongamento desses dois raios. Nesse caso, a imagem de um espelho convexo, e não importa qual seja a distância que o objeto esteja, sempre vai ser menor. Ela vai ser virtual, a natureza. Virtual menor é direta. Aqui, a gente lembra no começo dessa aula que a gente falava sobre os espelhos utilizados em mercados e elevadores, na qual o aumento do campo visual, no entanto, há uma diminuição da nossa imagem. Galera, então a gente fica por aqui. Muito obrigado. Na próxima aula de ótica geométrica, a gente vai estar analisando esses pormenores aqui em cima das lentes. Valeu, se inscreva no canal e dá um joinha.